Então, sejam todos bem-vindos ao podcast Saúde da Alma. A gente se Obrigado. preparou para essa conversa informalmente, mas acho que é a primeira vez que a gente está formalmente aqui, trabalhando juntos, né? Então, que essa parceria aí traga muitos frutos e que seja muito, de muito valor, agregando muito aí para todas as pessoas que nos ouvirem, porque quando duas vozes se encontram, a gente amplia aí uma ideia. E a gente juntos tem tido esse desejo de ampliar a ideia, de falar para as pessoas a respeito dessa relação entre a mente, o corpo e o propósito. A gente vai explorar um pouco mais esses conceitos, desfazer um pouco os preconceitos também que existem a respeito dessa palavra, para a gente entender melhor como que o nosso corpo se relaciona com o sentido que a gente dá para a nossa vida. Então, eu quero apresentar, primeiramente, o Dr. Carlos, que é médico do ser humano, possui aí uma visão integrada por várias técnicas que olham para o ser humano na sua relação corpo, mente e alma. Ele tem pós-graduação em psicossomática e psicanálise, tem formação em psicologia positiva, também é naturopata, trabalha com homeopatia floral e outras técnicas naturais de acolhimento e proporcionando, encontro, né, com o próprio corpo através dos seus atendimentos, e acolhimento e encontro com o próprio corpo. E ele também tem uma passagem por Harvard num estudo de gerenciamento da felicidade, num curso chamado Managing Happiness, e o mais importante, que ele traz 45 anos de experiência prática, vivendo na realidade o que ele ensina. Então, há 45 anos, já conectado ao propósito maior da medicina na vida dele, que é esse de olhar para o ser humano como um ser integrado. Então, lá, já no início da sua carreira, ampliou a sua visão e trouxe ao longo do tempo todas essas ferramentas, tendo a oportunidade de praticar por todos esses anos essa medicina que a gente tanto acredita e se inspira. E, além de tudo, é pai do Luca, casado com a Lúcia, que acabou de entrar na hora que eu ia falar dela, que eu acho que isso também é um fator que eu sempre gosto de trazer dos nossos convidados, que é a vida que eles cultivam para si, que é um reflexo de tudo que a gente fala aqui, né? Afinal, é muito mais do que uma teoria, é uma realidade, a gente aplicar tudo que a gente aprende e fazer a nossa vida florescer com propósito naquilo que a gente acredita. Eu acho que o Dr. Carlos, ele tem essa característica de ser essa pessoa que ele deseja ver no mundo, né? Eu gosto muito de conversar com ele porque ele é uma inspiração de vida mesmo, um modelo de ser humano. E é uma honra poder trazer ele aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais dele, da trajetória dele e também se inspirar através dos seus ensinamentos e da sua trajetória. Então, muito obrigado pela presença, Carlos. Obrigada por topar aí essa aventura de falar sobre esse assunto. E eu queria que tu também te apresentasse um pouquinho aí para o pessoal e falasse um pouquinho como é que foi essa tua trajetória, né, na medicina, essa tua ampliação do olhar para uma medicina, holística, né, que olha para o ser humano de uma forma global. Como é que... Bom dia. É ótimo estar aqui com vocês e partilhar esse momento. Na verdade, Paulo, a minha história começou antes da medicina e antes de eu nem imaginar o que era holístico ou outro termo, tá? O integral. Na verdade, hoje eu olho e vejo como, na verdade, tudo foi se compondo. Se em grande parte das vezes eu ouço das pessoas, né, que foram fazer medicina para ajudar o próximo. Hoje, pior, no meu ver, porque a pessoa fala que vai para fazer psiquiatria, vai fazer psicologia, vai fazer GO, já entra na faculdade pensando quase numa especialidade. Eu hoje entendo que eu fui fazer medicina por causa da curiosidade. Lá pelos meus 13, 14 anos, mais ou menos, no início da adolescência, eu tive a felicidade, hoje eu entendo isso mais do que nunca, de encontrar pessoas muito valiosas que me fizeram abrir mais os olhos para a vida. Acho que justamente na época da adolescência, estava fazendo na época que a gente chamava o ginásio, e aí acho que eu tive grandes professores. Tive um grande professor de filosofia. A gente tinha filosofia na época, né, no ginásio, que é o primeiro ciclo do fundamental hoje, né? E ali, com 13, 14 anos, aquilo, né, eu que vinha de uma criação católica, né, apostólica romana, ouvir alguém falar de filosofia sem doutrinação, muito pelo contrário, não existia isso naquela época, mas mostrar todo o conhecimento humano, tudo que se já pensou sobre vida, foi assim.
Hoje quer dizer, eu sei porque ficou aqui, né? E a pessoa, o professor Moacir, está aqui na minha frente. Então eu sei a importância que aquilo acabou tendo. Ao mesmo tempo, tinha um professor de ciência, né? Que era um odontologista recém-formado, um japonês, que dava aula de ciência que te encantava. A professora de biologia, dona Zélia, idem. Até o professor de desenho fez uma coisa que até hoje está aqui, né? Eu vou, assim, uma historinha rápida. Nós estávamos lá fazendo um desenho, tinha uma perspectiva de um prédio mais alto que tinha lá em São José dos Campos, e aquilo estava me enchendo a paciência de fazer. Eu fui na mesa dele e falava, professor, ah, eu não preciso fazer isso, eu vou fazer medicina. Meus amigos aí que vão fazer engenharia, tudo isso, que precisam entender. Ele falou, "Ah, você vai fazer medicina? Meu filho, se você não entender perspectiva, você nunca vai entender o ser humano." Foi essa a frase dele. Eu literalmente enfiei o rabinho entre as pernas e voltei para fazer. Quer dizer, porque ali você vê o quanto, na verdade, né, essas coisas foram me fazendo querer conhecer a vida. Eu fui fazer medicina por curiosidade, para conhecer a vida, como que ela funciona. Tanto é que, para mim, as cadeiras de anatomia, que era conhecer em detalhes ali o corpo, a fisiologia, como que aquilo funcionava, né? Então, na verdade, o que me moveu para essa visão é conhecer a vida. Então, essa visão do todo, na verdade, não foi a medicina, ou o choque da medicina alopática que a gente aprende com o paciente na sua frente e vê que aquilo é pouco, que me abriu para o pensamento do todo. Acho que o todo é que me levou, sabe? Quer dizer, hoje eu Sim. tenho essa visão. Imagina se com 13, 14 anos, 15 anos eu ia ter essa visão. Mas quando você olha a sua trajetória de vida, aí você vai vendo. E por que que eu citei esses fatos tão marcantes, né? Lá de trás, é saudosismo? Não. Por exemplo, minha professora de segundo ano primário é outra aqui, professora Lourdinha, 8 anos de idade, está aqui. Estava lá fazendo um problema de matemática, esquentando a cabeça. Devia ser aqueles grandes problemas, né, com 8 anos de idade naquela época. Ela chegou para mim, o que está acontecendo? Eu falei, eu não consigo entender isso. Falei com ela virou para mim e falou, olha, garoto, se você não entender o enunciado do problema, você não vai resolver a situação, sabe? Então, se você não entende o todo que está te sendo apresentado, tá? Você não consegue resolver qualquer situação em si, tá? Então, a resposta foi um pouco mais longa, mas a ideia foi justamente essa. Eu acho que a visão de conhecer o todo da vida é que, na verdade, me levou a fazer medicina. Não a medicina que me fez, em certos momentos, pensar no todo, tá? Então, acho que foi muito mais por aí que essa visão foi se compondo. Então, ela sempre esteve presente. Tanto é que eu fui construindo uma trajetória conforme eu fui percebendo as lacunas. Né? Quer dizer, tanto é que eu tenho um currículo que eu não segui um currículo tradicional, eu fui criando. Né? Conforme eu fui fazer a faculdade, tá bom, eu recebi um monte de informação fascinante, tudo isso, mas ali eu já via que estava faltando coisa. Né? E aí sentava, vinha o paciente, mesmo nos primeiros atendimentos, como estudante, ele te falava algumas coisas, você virava o professor, isso que ele falou, não, não, esquece, isso não tem importância. Mas como não tem importância? Ele está falando, ele está sentindo, ele falou sozinho. Não, não, pensa no que ele está falando da dor dele, coisa. Tá, estou pensando, mas, sabe? Então você vai vendo que falta coisa. E aí foi essa sequência de ir para uma psicossomática que já era uma visão, né, vamos dizer, acadêmica de conhecer o todo, né? Aí então você se encanta mais ainda por psique, e aí eu fui fazer a formação em psicanálise, tá? A homeopatia era lá de trás, da faculdade eu sabia, eu já sentia que só a alopatia não resolvia. Tanto é que tinha um grupo de estudos no primeiro ano de clínica médica em Botucatu, de homeopatia. Eu comecei a entrar no grupo de estudo, mas não dá, né? É R1 e ainda querendo fazer curso de... não dava. Então, ela foi ficando para depois dessa história toda. E aí que eu fui fazer também. E surgiu ao mesmo tempo, por essas coisas
do maestro, né? Os florais para fazer na mesma época. Então, essas coisas foram se completando e eu fui preenchendo essa lacuna na formação. Mas, ao meu ver, porque eu tinha essa visão desde sempre, vamos dizer assim, do todo, da vida. Como que a vida funciona. E acho que eu vejo isso na hora que o paciente senta na minha frente. Que eu cada vez mais estou colocando o cliente sente na minha frente. Porque acho que a partir do momento que a gente chama de paciente, lá no inconsciente, a gente já está chamando de doença. E a gente já está olhando para procurar o diagnóstico. Então, assim, sem a gente perceber, pela estrutura que a educação, a cultura vai nos colocando, a gente vai para o miúdo sem ver o todo. Então, por isso que eu acho que tem que tomar esse tipo de postura, de cuidado, de conhecimento. Então, foi por aí que as coisas foram acontecendo, Paulo. Foi se somando. É. Eu fui te ouvindo aqui e eu fui pensando que no fundo, assim, tu foi contando a história de pessoas que passaram por ti e que tinham uma visão, ampliada da vida, né, e que elas tinham algo em comum, que a gente até já falou no outro podcast sobre espiritualidade e psicologia, que era a capacidade de se maravilhar com a vida, de se maravilhar com esse olhar para o mundo e me Uhum, parece que elas conseguiam encontrar em algumas coisas específicas relacionada à sua história e aos seus dons, algo com o que se maravilhar, com o que se encantar, de forma que elas conseguiam contagiar os alunos com o maravilhamento que elas tinham em relação à sua parte. E isso é puro propósito, né? Quando a gente fala em encontrar um propósito na vida, a gente está falando sobre isso, sobre ampliar o nosso olhar para o todo, encontrar um estado de encantamento com a vida e poder, contagiar o mundo de alguma forma com aquilo que a gente faz como dom, como perfeito, vocação. Que eu acho que é o que tu pôde ter esses modelos ao longo da tua vida, que te deram vias de passagem para isso acontecer, né. Então é muito perfeito. legal ouvir histórias como a tua, porque a gente vai fazendo essa conexão de que isso é possível. Então até queria te perguntar se tu acha que de alguma forma é, a gente encontra ao longo da vida uma resistência do mundo para atuar dessa forma, e em que momentos isso acontece ou aconteceu contigo que a gente precisa enfrentar para poder criar espaço para continuar fazendo aquilo que nos encanta, continuar indo em busca daquilo que a gente vê como vocação e sustentando esse olhar ampliado do mundo, né? Porque a gente sabe que nem sempre isso é fácil de fazer e que a gente enfrenta alguns desafios. Me parece que tu conseguiu ao longo da tua vida ir abrindo esses espaços e conservando a tua carreira dessa forma, como tu falou, de crescimento orgânico, natural e respeitoso com o processo que tu acreditava. Então fala um pouco como é que foi desbravar esse caminho ao longo de todos esses anos. Então, Paula, a resistência, principalmente para quem lida com saúde e lida com o ser humano, é contínua. Porque, na verdade, Jesus Cristo já falou isso, Buda já falou, Freud já falou, muita gente boa já falou. O ser humano, no fundo, ele foge da verdade. Ele prefere a ilusão. Porque a verdade é um mergulho, vem do mergulho para si mesmo. E cada vez mais ele foge para fora pelos medos que ele tem de si, né? Pelos bloqueios que ele tem, pelas dificuldades. Então, e no mundo de hoje, então, muito mais, com tanta coisa sendo oferecida, né, do lado de fora, e sendo tão atraente, chamando tanta atenção. Então, ele vai cada vez mais se afastando de si. E alguém que chega com uma proposta de mergulho para si, de se conhecer, de conhecer o todo, mostra uma proposta dele se conhecer, de conhecer de verdade. Então, embora se fale tanto de autoconhecimento, se fala. É legal, é bonito, as pessoas até querem tudo isso, mas a hora que você. Vamos? Então, a resistência sempre vai acontecer e sempre foi acontecendo, tá? Então, ah, ela está sempre presente e a forma que eu fui realmente lidando com ela lógico, é ouvir primeiro o que as pessoas trazem em primeiro lugar, tá? Mas, por mais que por um aprendizado, por uma questão, tudo isso, a gente vai fazendo perguntas
meio que diretas, né? Que fazem o cara parar e falar, putz, me pegaram na curva aqui e agora eu comigo mesmo, tá? Então, acho que isso vai fazendo, abrindo a porta com suavidade, com sutileza e com recepção de você perceber que ali a pessoa tem um espaço de acolhimento, de seriedade individual, tá? Para que ela então aí possa aos poucos ir também se sentindo à vontade de ir se abrindo. E acho sobre si próprio. Já aconteceu uma vez, até no consultório, em São José, eu tinha um consultório que tinha uma salinha para o paciente se trocar, tudo isso, e tinha um espelho. Já aconteceu uma vez de uma paciente que assim, veio a intuição, eu coloquei, abri a porta, chamei ela, abri a porta dessa salinha, falei, olha nesse espelho. E ela olhava, depois ela olhava para mim e não queria olhar. Olha, né? Quer dizer, justamente por causa disso, a dificuldade que ela viveu ali. Mas depois ela deu um retorno quando ela voltou. O quanto aquilo, embora tenha sido difícil para a Chuchu, e ela só conseguiu fazer porque tinha alguém ali dando apoio para ela, uma presença ali, né? O quanto aquilo foi tão importante para ela, tá? Então, a resistência vem daí, do ser humano lidar com ele próprio. Uhum. Pensando que acho que o que tu tá falando aqui é da gente poder dar um novo conceito para saúde, em relação àquele que a gente aprende como óbvio nas nossas faculdades tradicionais, né? Que é a ausência de doença, que é aquele corpo onde até o profissional de saúde ele exerce um certo controle, né? Ai, agora eu tiro essa doença com a mão, agora esse aqui eu manejo com um remédio ou com uma intervenção. Ok, isso tem um lugar de importância, acho que a gente nunca pode negar, mas é que indo muito além disso, acho que ampliando o nosso olhar, saúde é muito mais do que só isso, né? E tá também relacionado à forma como a gente se reconhece como ser humano, corpo, mente e espiritualidade. E eu acho que o que falta na formação profissional de saúde é essa parte ampliada. Então, é como se a gente olhasse só para uma parte da saúde, a gente olha para a saúde fragmentada e fica faltando na formação profissional toda essa outra parte de conexão de todos esses pontos, como tudo isso se conecta. Então, eu queria te pedir para falar para gente, assim, na tua visão, qual é a tua visão de saúde, mente, e corpo, ampliada por esse olhar que tu traz ao longo da tua vida? O que significa a gente viver com saúde, encontrar essa saúde e se apropriar disso, como tu disse, né? Olhar para isso. Para que tu acha que as pessoas precisam olhar para si? De que forma isso acontece na prática? Então, eu acho que a nossa formação como médico, como psicólogo, como dentista, como área de saúde, hoje eu fico à vontade de dizer isso, parece que até pode parecer prepotência, até o que eu vou dizer. Está totalmente equivocado. Em primeiro lugar, a gente tinha que saber quem é o ser humano. As escolas de formação para a saúde não tinham que ir direto em saber a quem é doente. Você tinha que conhecer primeiro quem é a vida, quem é o ser humano. Tá? Quer dizer, a gente tinha que entender primeiro o que é saúde para depois entender o que é doença. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde não faz muito tempo que conseguiu dar uma definição para a saúde, que é essa atual que está aí. Não faz muito tempo isso não, gente. Não é um século, não. Faz 20, 30 anos, se tanto que eles conseguiram. Quer dizer, é estranho, né? Se falar tanto de saúde e você não conseguir definir o que é saúde. Porque eu acho que se perdeu muito, na verdade, a ideia do que é vida. Acho que, em primeiro lugar, né, é isso que tem que ser desenvolvido, que é vida. E aquilo que você falou no início, o maravilhar-se com a vida. A partir do momento que você começa a fazer isso, eu acho que você começa a entender o que é vida, o que que é saúde, como é que você funciona como pessoa, tá? E aí você consegue, a gente começa a integrar melhor esse ser, que é corpo, né? Que é mente, que é além dessa situação toda, tá?
para não ficar essa coisa fragmentada. Então, hoje, por exemplo, se encontra dentro da própria área da medicina um grande predomínio hoje, pelos conhecimentos que estão aflorando, do mental, do cérebro. No cérebro está tudo. Né? Como eu já vi alguém recentemente falar, as emoções estão todas no cérebro, o cérebro comanda a gente. Eu falei, gente, não, peraí, não é daí, não está aí, não. Não está aí, tá certo? Tá? Então, essa visão, né, mente, corpo, espírito, propósito, na verdade, isso é para ser trabalhado sempre num conjunto. Porque a partir do momento, por mais encantador que seja alguma coisa de um para outro, tá? Você acaba ficando fixo num ponto. Então, eu acho que o que que é que você me perguntou, o que que é saúde? Honestamente, não é fácil responder. Para mim, hoje, saúde é você estar encantado ainda de estar vivo. Esse sentimento de você falar, não, não é que só estou vivo aqui, eu estou encantado de estar aqui. Isso te dá um sentimento. Em termos de palavra, eu acho que é difícil colocar realmente em palavra o que que é, né, o estado de saúde. Mas hoje eu entendo, eu vejo nesse assim, você não só perceber que você está vivo, você está encantado de você estar vivo. Da maravilha que é. E a maravilha que é você estar integrado ao mundo. Você olhar para a natureza, né, para uma florzinha miúda e falar, isso é saúde, sabe? É um estado contínuo, não é um estado fixo. É um estado que você vai se modificando, aquilo, mas é aquilo que quando você brilha os teus olhos e brilha o seu interior, vivendo aqui no momento, você está integrado, você olha, né? E de repente algumas coisinhas que parecem, né? Outro dia eu estava fazendo uma caminhada aqui, esse final de semana. Passei perto de um pé de magnólia, daqueles enormes que tem, e estava vendo ali aquela sementinha dentro do casulo, como que ela brota, aquilo todo aveludado. Falei, cara, olha só. Quer dizer, né? E aquela sementinha daquele jeito, um montaço daquilo. Falei, olha o poder que isso tem. A magnólia, aquela baita daquela flor. Isso é saúde. Você viver esse momento, tá? Então, é como E melhor as definir. magnólias, as magnólias aqui da Georgia, eu nunca vi nada tão lindo, eu acho. É muito lindo. Uma árvore, quanto de semente tem naquele casulo? Quantas árvores estão ali? Quer dizer, você vê ali a abundância da É, vida, a é. força da vida. E essa força, foi o que foi no domingo isso. Essa força da natureza, de uma árvore daquele tamanho, de uma sementinha daquela, dá tanta coisa, é a força que todos nós temos. Uhum. Então, isso é vida, isso é estado de saúde, vamos dizer assim, tá? E eu fiquei te ouvindo falar, eu fui me lembrando de muitos conceitos da medicina ayurvédica. E a Thaís até tá aqui, que ela também é estudiosa dessa área, e eu adoro, que tem o conceito do prana, né? O prana é o conceito de vida, de vitalidade, né? Então, através da respiração, através da circulação do sangue, da vida que corre na gente, que se renova, a gente ativa esse prana, essa vida. E tudo que tem prana e é vivo, renova também a vida em nós e reflete essa vida que a gente é. E eu acho que tem muito a relação com o estado de saúde, esse estado prânico, né? Esse estado vivo mesmo que ativa na gente quando a gente está em movimento, quando a gente está em conexão com algo maior, quando a gente está, enfim, vivo, né? Encantado pela vida, se conectando, sentindo esse amor, essa comunhão com o planeta, com esse lugar ao qual a gente faz parte, né? Então, acho que Uhum. tem um conceito de saúde ampliado aí pela medicina oriental, que agrega muito valor no nosso conceito da medicina ocidental, que é uma medicina muito mais jovem, que ela é muito mais baseada em evidências científicas e que ela é muito pragmática, muito voltada para a matéria, né? Uma medicina muito materialista. Ela só busca a comprovação. Inclusive, tem um nome para isso na filosofia, que é a medicina reducionista, que ela quer reduzir tudo a um fato. Então, o que é o amor? O amor é uma molécula de ocitocina ativada no teu cérebro quando tu está encantado. Então, a gente tem esse lado, né? Mas a gente também tem o outro lado, que é o lado simbólico e que é o lado também afetivo, que é o lado da consciência, que é o lado espiritual, que é o lado do invisível, que é o lado cósmico. Então, eu acho que a integração disso que a gente faz nesse nosso encontro até aqui, né, como médicos que têm uma formação tradicional e que inclui esse olhar, eu acho que tem muito a agregar para o mundo.
E para as pessoas que estão aqui nos acompanhando também, para a gente semear juntos isso no mundo, porque é através dessa visão ampliada que eu acho que a gente consegue também trazer uma conscientização desses estados de saúde. Porque o que que eu vejo? Que muitas pessoas elas ficam fixadas no conceito tradicional, então no momento que elas têm uma doença, que elas têm um sintoma, que elas têm um problema de saúde, aquilo toma uma proporção tão grande da vida delas que elas deixam de se maravilhar, que elas deixam de buscar esse estado de prana, né, de vida, que ele pode acontecer em todas as situações, mesmo numa situação de doença, mesmo quando tu convive com o envelhecimento do corpo, né, com a perda de função. Então, é nesse ponto que eu acho que a medicina tradicional ela perde, ela falha, porque ela vai até um ponto e depois disso ela não consegue mais ajudar as pessoas. Então, para mim, como médica, por exemplo, foi esse momento onde eu vivi um despertar de consciência. Foi quando eu percebi algumas áreas que eu estava aprendendo, algumas áreas que eu estava praticando, que chegava num limite, né? Isso aqui não tem mais o que fazer, e criava toda uma camada de população que é uma grande parte da população que tem doenças crônicas, que tem problemas paliativos, que tem questões incuráveis, que elas ficavam sem recurso. Assim, essas pessoas para isso, sem ele oferecer soluções, e isso me deixava muito incomodada. Então, um dos motivos que eu vivi essa virada profissional para ampliar o meu olhar foi esse que a gente está falando aqui. Eu acho que o conceito de saúde estava insuficiente e ele estava sendo também incapaz de me munir de ferramentas suficiente para ajudar as pessoas do jeito certo. A gente só consegue ir para além disso quando a gente mesmo, como profissionais, lança também na vida um olhar diferente. A gente amplia e questiona algumas coisas, né? E é todo um processo que eu acho que a gente vai se reconhecendo uns nos outros. A gente ouve um colega falar, como eu tô te ouvindo agora, a gente vai aprendendo também, porque a gente precisa desses lugares para aprender uma medicina diferente e abrir a nossa cabeça, né, para unir tudo isso. Eu vejo, né, que muitas vezes, os sintomas que as pessoas trazem, eles são uma bússola, né, para esse processo de despertar para uma nova consciência. Então a pessoa muitas vezes entra em estados de estresse que causam burnout, que causa, uma gastrite crônica, uma tensão muscular, uma enxaqueca, um zumbido, como eu via muito na otorrino, e as pessoas pensam: "Tá, isso aqui não tem mais solução", mas na verdade isso é um caminho para uma mudança de consciência, para um despertar, para olhar para a vida de uma outra perspectiva. E eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso, assim, como é essa tua experiência de perceber os sintomas das pessoas, falando por elas, coisas que precisam ser ampliadas na sua visão sobre a sua vida, sobre o seu propósito, sobre o seu trabalho, sobre tudo, de uma forma geral. Primeiro, antes de responder a sua pergunta, se eu me perder, você me capta de novo. Na fala, é o seguinte: você vê o seguinte, eu te conheço pessoalmente há pouco tempo, mas eu sei o tamanho da sua colocação real e da sua visão de médica realmente como alma, como um todo do ser humano. Mas você vê, vou te mostrar um ponto como é poderoso a doutrinação que fazem com a gente. Essa medicina alopática que está aí, ela não é nem a convencional nem a tradicional. E olha o termo que você usa, medicina tradicional. Ah, sim, é, tem Você razão. vê como isso Eu está usei, lá no não é a fundo, tradicional, porque é por a isso que eu toquei, convencional. nem é, né? É, É alopática, é organicista. verdade. Tem Desculpe, razão. ela não é tradicional. A Ayurvédica chinesa, o que o Hipócrates falava, isso é da tradição. O que que é tradição? É aquilo que vem se mantendo e se mantém firme. Você não vai. Faz 100 anos que isso começou, esse movimento, se colocando tanto como dona do mundo, que foi criando instrumentos para medir o mundo dentro da própria visão dela. O que hoje se chama as pessoas, elas mesmas, se sentindo tão pequenas, como você bem colocou, reducionista, uma visão de medicina, de uma atuação reducionista que reduz o ser humano. E por isso que a hora que ele tem um problema, pode ser uma unha encravada, ou pode ser um tumor, ou uma doença neurológica, aquilo é tudo. Ele não consegue se perceber como um todo. A doença, né, menor ou maior, né, e as fotos, mas você está sofrendo tanto por uma coisinha tão pequena, uma unha encravada? Sim, mas
a doença vira o todo para ele. E aí, né, ele se perde. Ele está tão pequeno que ele foi tão reduzido e foi vivendo aquela situação que a hora que ele tem algo, ele não consegue ver a dimensão maior que ele tem, da qual ele faz parte, e ter condições de lidar com isso, tá? Então, assim, respondendo a tua pergunta, o que que eu faço geralmente? Que for ficando instintivo, né? Acho que assim, automático, tá bom. Eu ouço os pacientes, vejo, detalho o sintoma que ele tem, tudo isso, tá? Mas num certo momento, que vai de cada consulta, sai a perguntinha clássica: quem é você? E é uma pergunta que eu faço olho no olho, geralmente. Ali, né, eu acho que eu consigo fazer essa virada, né, de trazê-lo para quem ele é como um todo, tá bom, eu acolhi o teu sofrimento, a sua dor, tá? Mas agora eu quero saber de você, quem você é. Ou como às vezes a pessoa está falando de alguma coisa, principalmente no emocional, não, alguém me fez isso, me aconteceu aquilo, e que ela quer contar o detalhe. A Maria me fez aquilo, o Antônio disse aquilo. Não, eu não quero saber o detalhe da sua história. Eu quero saber o que você sente, o que você sentiu nesse momento, o seu sentimento, a tua emoção. Se foi a Maria, se foi o Antônio, se foi aqui, se foi em outro lugar, é você aí dentro. Então, acho que quando você faz esse processo, você traz o indivíduo para dentro, parece que fecha, mas na verdade você abre ele para o todo. Então, acho que são esses pontos que fazem com que você faça ter essa condição de virada da pessoa crescer e começar a se respeitar e a se buscar entender. Quantas vezes eu já vi pacientes que depois voltaram e falaram, doutor, só aquela pergunta que o senhor me fez, quem eu sou, tá? Ali eu já comecei, já mudou muita coisa. E a resposta que muitas vezes eu vejo, né? Sem contar que as pessoas ficam procurando, você vê os olhos dela procurando para todo quanto é lado, e a resposta que a gente frequentemente ouve é: nossa, que pergunta difícil. Mas, filho, perguntando só você, você. Mas a grande dificuldade que as pessoas cada vez mais estão tendo, né? De se ver, de se conhecer. Que interessante a gente pensar, porque essa pergunta que tu faz: "Quem é você?", é uma pergunta, assim, essencial, né, primordial da vida, da constituição do self, que é um conceito até psicanalítico de construção do eu, que vai olhar para essa nossa necessidade humana de nos constituir como indivíduos e de ocupar um lugar no mundo que é só nosso. E isso, muitas vezes, a própria psicologia olha de uma forma separada também, mas na Uhum, verdade está relacionado com o nosso corpo. Então, assim, quando a gente nasce, a gente ganha um corpo lá de bebê, esse corpo vai crescendo, vai se desenvolvendo, e ele vai também se constituindo a partir desses olhares que ele vai recebendo ao longo da vida, para que um dia ele possa então olhar para si mesmo e dizer: "Eu sou assim, eu sou isso", ou "Eu me reconheço desta forma". E para ele viver esse processo, né, de individuação, de constituição do self, é preciso que haja um ambiente minimamente saudável de nutrição. Então ele tem que comer bem, ele tem que dormir bem, ele tem que brincar, ele tem que aprender a caminhar, né. A gente vai ao longo da vida atingindo marcos que estão relacionados entre o corpo, a mente e a nossa espiritualidade e a nossa alma. Então, até a gente chegar lá, nesse momento, para conseguir responder a pergunta do Dr. Ranzani com segurança, existe um caminho que precisa ser trilhado, que ele envolve também os hábitos, que ele envolve também a forma como a gente se relaciona com o corpo, é uma constituição de crenças, de autoimagem. Então é todo um processo integrado, né, da vida, que vai sendo vivido ao longo dos anos, que não é só separado lá no final numa resposta, né, não é uma coisa individualizada. Então, por que que é tão difícil para a maioria das pessoas responder isso? Porque nós não temos essa consciência, até mesmo na hora de,
estruturar o mundo como coletivo, né, de oferecer os nossos serviços, o nosso trabalho, de ser pais, muitas vezes a gente não tem essa consciência de como esse mundo precisa ser para que os seres humanos cresçam de forma saudável, para que eles desenvolvam o seu self de forma saudável. Então, o que que acontece? Claro, a gente está falando aqui do ideal, né, a gente nunca vai atingir o ideal, mas o ideal seria se a gente pudesse viver num mundo onde todas as pessoas tivessem as suas necessidades básicas, primordiais atendidas desde o início, onde houvesse um lar afetuoso e com um apego seguro para se crescer e se sentir amado, porque tudo isso é o que vai constituindo um self saudável. E quando a gente chega diante de um paciente e vê que ele não consegue responder essa pergunta e que até o corpo dele se estremece, ele se perde todo, né, chega a mostrar ali que ele se atrapalha com essa pergunta, é porque existe algo na história dele que precisa ser reintegrado através de um processo terapêutico, que é muito do trabalho do profissional de saúde. Então, no fundo, a gente quando pega um paciente com um determinado sintoma, a gente tem uma oportunidade gigante de explorar com ele de forma multidisciplinar, né, multifacetada, uma reconstituição do self, um reencontro com ele mesmo, para que ele atinja naturalmente um estado de saúde, mesmo que ele precise conviver com algumas questões que fazem parte da biologia dele, né, mas que ele se sinta saudável, que ele se sinta vivo, que ele se sinta conectado com a vida dele, com o corpo dele, apesar de todas as questões que fazem parte da existência humana, né. Então acho que a gente está falando aqui de algo muito profundo, né, é por isso também que a gente vai longe e vai buscando umas âncoras para voltar, porque é uma coisa, assim, realmente encantadora e que precisava ser explorado aí com muita profundidade em muitos outros espaços de escuta e troca profissional para a gente poder oferecer um atendimento cada vez mais inteiro, eu acho que esse é o objetivo, né, doutor Carlos? Sim, eu acho que a ideia é justamente que eu vejo que cada vez mais o trabalho da gente que fala em saúde, fala em ser humano, é por incrível que pareça, despertar a vida nas pessoas, né? As pessoas não estão prestando atenção na vida, tá? A tela, embora ela seja um ótimo canal, tá? Em compensação, ela oferece muita forma de você olhar para uma vida virtual, a vida dos outros, a paisagem que está na tela e não a paisagem que está aqui do seu lado. Então, eu acho que o X da questão, Paulo, em se falando em saúde, em bem viver, em viver bem, né, é ajudar as pessoas a perceber a vida, o brilho da vida, tá? Tem aquele estudo feito por aquela enfermeira canadense, australiana, fugiu o nome dela, que por acaso ela foi perguntando para as pessoas em aulas terminais, né, se tinha alguma coisa que ela se arrependia já que ela estava, ou que ela queria fazer diferente. E ela começou a ouvir sistematicamente a resposta das pessoas, que elas se arrependiam de não ter vivido a vida delas. Uhum, Aquilo foi chocando tanto ela, porque não era uma, não era duas, era um monte. Tanto é que ela fez uma docência, um trabalho, depois publicou um livro, tudo isso. Justamente, a quantia de pessoas, essas estavam terminando a vida, então não tinha muito o retorno em si, tá? Mas quanto a gente pode lidar com pessoas que não chegaram a esse ponto, para as pessoas perceberem, na verdade, se elas estão vivendo realmente a vida. E se a pessoa ainda não está nem vivendo a vida, se ela não consegue nem se ver, como que ela vai falar em propósito? uhum, Porque o propósito tem a ver com você falar, pô, o que que eu estou fazendo aqui? Vim passear nesse planeta? Só? Mesmo que seja passeio, vai. Eu ocupo alguma coisa aqui. Eu tenho alguma. Não é que eu tenho algum. E muita gente fala, então não tenho alguma missão, eu tenho que descobrir como salvar o planeta, como curar o câncer. Gente, não é. Não é nesse nível. Alguns são. Tá? Mas agora, como que alguém pode olhar e falar qual é o meu propósito de vida, se ela não se vê? Se ela também ainda não vê o que que é a própria vida, né? Se ela tá, e isso cada vez se destaca mais quando as pessoas cada vez mais têm uma existência de superficialidade. Ela passa escorregando por aqui, sem aprofundar, sem viver, uhum. né? Então,
Isso eu acho que é uma coisa importante de ser, eu digo resgatada porque a humanidade já teve isso muito mais presente. Acho que isso é importante quando a gente fala de saúde, quando existe assim, um respeito e uma vontade da vida humana ser melhor, tá? A gente lidar com essa situação de ajudar as pessoas a enxergarem mais, não só enxergar a força de expressão, sentir e perceber a vida. E Uhum, principalmente a vida em torno dele e, consequentemente, a vida dentro dele. Porque, como você colocou, eles se desesperam com a doença. uhum, Tá, a doença é algo limitante, dói, incomoda, tudo isso, mas o desespero é muito maior, porque aí o cara se percebe não tendo vivido. uhum, E esse é o nó principal. Quer dizer, o nó principal, já ouvi essa frase brilhante, tanta gente tem medo da morte, na verdade, o medo maior é de não ter vivido. Esse é o X. E acho que ajudar as pessoas que estão tendo esse lampejo, ou ainda não estão nem tendo lampejo, mas sente que alguma coisa está faltando, a perceber a existência da vida e de viver cada um a sua vida, tá? Para não chegar nesse momento e falar, nossa, eu estou morrendo de medo. Tá bom, tenho até medo da passagem, não sei o que vai ter lá, por mais fé e confiança que eu tenho, mas o meu medo é de não ter vivido. O uhum. meu sofrimento, mais do que o meu medo, é de não ter vivido. Esse é duro, viu? Acho que essa frase que tu trouxe agora, ela resumiu a nossa conversa, no sentido que a gente está falando todo o tempo aqui, de a gente questionar uma visão de mundo que reduz a experiência humana à matéria. Então a gente está falando que a gente está sendo ensinado, talvez, por um mundo excessivamente materialista, que nós somos só a matéria. E que no momento que acaba a nossa juventude, a nossa saúde, que a gente se encaminha para o fim, nada mais serve, né? Nada mais importa. Então, quando a gente fala em questionar essa visão para integrar uma visão mais ampliada e mais holística, a gente está falando assim: olha, eu acho que o sentido da vida não é só a matéria, não é só o corpo. Eu acho que o corpo ele é um veículo para a gente viver experiências extraordinárias, para a gente viver experiências de conexão, para a gente praticar os nossos dons, a nossa vocação e fazer disso a nossa medicina, né? A gente Uhum. se curar através do trabalho, a gente se curar através da ajuda genuína às outras pessoas, do nosso serviço e fazer disso a nossa saúde, o nosso estado de saúde. Então, poder chegar lá no final da nossa vida, ao invés de ser reclamando e dizendo que a gente perdeu todas as habilidades e, meu Deus, eu não vivi, é tipo, que vida maravilhosa que eu vivi, né? Que bonito foi ver o meu corpo passando por esse processo que já era esperado, né? Ninguém aqui foi prometido de que ia viver 300 anos. Então, que lindo é se maravilhar com o próprio corpo no processo, de envelhecimento e perceber que a vida valeu a pena, que foi deixada uma mensagem, que aquilo que a gente queria dizer foi dito, que a gente deu voz à nossa história e que a gente se reconheceu como parte desse todo, dessa orquestra, dessa etapa só, né? Porque a gente sabe que a gente é parte de uma etapa da humanidade bem pequenininha. E que a gente deixa ali um pouquinho da nossa vivência e do nosso legado, e que eu acho que é isso que é o propósito de cada um, é a gente poder se reconhecer, como o doutor Carlos falou hoje, e integrar no mundo como a gente é. Pergunta quem você é, eu acho que ela é a bússola para que cada um possa viver o sentido da sua vida, se sentir num estado de propósito, né, entender o propósito da sua existência, da sua história, através desse autoconhecimento holístico, integrado, que a gente tanto falou hoje aqui. E já estamos nos encaminhando para o fim, porque já passamos uma hora aqui, mas eu queria pedir para o doutor Carlos finalizar também nos falando aqui de que forma que ele acha que os profissionais da saúde podem cultivar esse olhar ampliado no seu dia a dia, na sua prática, na sua profissão. Como isso pode ser trazido, assim, na prática, para quem está buscando mais por isso na sua vida profissional? Entender o seguinte, que por melhor que tenha sido a sua faculdade, por melhor que ela tenha te dado uma formação, ela te trouxe isso daqui, ó. É fundamental, tá?
E eu acho que nisso o médico, principalmente nos dias atuais, tem que descer do Olimpo, que o médico se coloca, em grande parte das vezes, como o dom, o Deus, né? O que resolve, salva vidas, né? Ele é um instrumento, né? Que bem trabalhado pode fazer muita coisa de positivo. Então, ele sair desse altar que ele se coloca, e a sua própria sociedade coloca, né? Entender que o que ainda ele sabe, principalmente por mais que uma faculdade seja puxada, trabalhosa, longa, aqui nos Estados Unidos, mais longa até que no Brasil, é muito pouco ainda. Tem muita coisa para ele saber do ser humano, do indivíduo humano, tá? Então, esse restante de formação de sociologia, de filosofia, de música, de arte de uma forma geral, de arte de uma forma geral. Eu falei música primeiro porque acho que é o que mais me encanta, mas a arte de uma forma geral, tá? Quer dizer, da própria natureza em si, isso é fundamental. Não se limitar, né? Por melhor que seja a faculdade, por mais que você tenha sido brilhante e seu currículo seja brilhante, você se destaque como um profissional super bom naquilo, aquilo ainda é pouco. Tem uma frase do Adib Jatene que também me marca muito, e olha, era um cirurgião cardíaco, né, renomado. A frase é que ele diz o seguinte, que antes de o médico ser especialista em algo, ele tem que ser especialista em gente. Aí você fala, pô, cara, quer ser cirurgião cardíaco, cirurgião, materialista, né? Tá trabalhando ali com matéria, né? Mas você vê a profundidade de alma que era essa pessoa, para ele definir dessa forma. Então, o médico, antes de qualquer coisa, ele tem que ser especialista em gente. E para ser especialista em gente, você tem que ser especialista, vamos dizer assim, ser especialista no sentido de profundo conhecedor, em vida. Então, você tem que ampliar essa percepção, ir estudar outras coisas, ir compondo essa figura, né? Para realmente você cuidar de pessoas e principalmente, não só aliviador, né? Trabalhar para as pessoas desenvolverem não só saúde, mas principalmente a elas próprias, né? Então, acho que algo que vá por aí, e a gente tem conversado sobre isso, né, Paulo? Né, de projetos que a gente tem, né? Desse feliz encontro, né? De a gente ir criando também condições, acho que de oferecer um pouco desse sentido, né? Para as pessoas nessa área da saúde, em todas as áreas voltadas à saúde. E aí eu te ouvindo falar, eu me dei conta que muitas vezes, né, para muitos médicos, poder, ampliar esse olhar, incorporar práticas artísticas, incorporar o seu lado subjetivo, é o que vai dar sustento para o outro lado. É Perfeito. justamente através de sair desse pedestal que vai vir um alívio, né, de lidar com algo que tem tanta responsabilidade, que é tão difícil, porque até mesmo o médico, que é um ser humano também, precisa dos seus espaços de autocura, precisa dos seus espaços de integração, de autoconhecimento, de encontro consigo mesmo. É isso que vai dar sustento para uma prática profissional mais integrada também. Agradeço muito, Carlos, por ter dedicado esse momento aqui pra gente, por ter trazido tua rica contribuição a respeito da tua experiência de vida e profissional. Eh, Deixa também aqui para o pessoal, o teu contato, para quem quiser entrar em contato contigo depois que ouvir essa conversa. Então, é uma delícia não só conversar, a gente trocar essa ideia e perceber que isso vai formando uma base, né, que a gente vai ampliando essa percepção do ser humano. E principalmente no mundo hoje, como ele está, ajudar isso a realmente fazer com que as pessoas se conheçam melhor, entendam melhor o que é a vida. Aí ela vai construindo a saúde do que ficar correndo atrás daquilo que ela já perdeu, que ela não Uhum. sabe nem direito o que é, né? Ela só sabe que está fazendo falta, tá? Muito obrigado, obrigado que os que estiveram aqui junto com a gente e os que vão depois assistir, né? Vai ser um prazer, né, a gente se reencontrar de novo. E esse projeto só está começando. Ele vai Vai crescer vir muita muito, coisa boa por aí, vai, sem com dúvida, porque certeza. a ideia é justamente isso, a gente se unir para esse desenvolvimento humano. Obrigado.
Isso mesmo. Obrigada a todas que nos ouviram. Quem quiser continuar nos acompanhando lá no Instagram, Doutor Carlos, o meu, estamos disponíveis também para ouvir, para trocar e contribuir cada vez mais em cima desse tema, de tudo isso que envolve a saúde com um olhar holístico e integral.